Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Jnana Timiradasya Jnana Jana Shalakaya Chakshura Militam Jana Tasmai Sri Gurave Namaha. Bom dia, amados. Haribô, um dia maravilhoso, um dia perfeito para estarmos aqui falando sobre a Suprema Personalidade de Deus, que nos proporciona, né, o sol, os sentidos, essa forma humana, a capacidade de ver, de ouvir, de usar a inteligência para esse propósito de nos autorrealizarmos enquanto estamos aqui nessa energia material. E hoje vamos tentar dar continuidade ao assunto, né, da aula passada, onde devemos aplicar as nossas energias para adotar essa consciência de Krishna, essa consciência que realmente cria toda a harmonia entre as pessoas, entre as nações, entre os planetas, as dimensões de manifestações, né, de manifestação da energia de Deus. Se tudo estivesse funcionando nesse nível da consciência divina, então todas as pessoas, todos os sistemas, né, de regulação da vida em comum estariam completos e perfeitos. Esse é o modo como acontece no mundo espiritual. O mundo espiritual, Krishna é o centro, e tudo à volta de Krishna acontece perfeitamente porque está sendo regulado pela potência interna de Krishna. Porém, aqui nesse mundo material, a potência que se manifesta é a potência externa de Krishna, chamada Mahamaya. Porque esse mundo material, ele tem um propósito funcional de manter as entidades vivas nesse trabalho de purificação. O mundo material é como uma prisão, onde o trabalho a ser feito, né, ou essa criação tem essa função de regenerar as almas que se esqueceram de Deus, ou que simplesmente resolveram viver uma experiência separada do divino, de modo que essa é a maior ilusão, porque nós, como partes integrantes de Krishna, somos energias de Krishna. É impossível viver separado de Krishna. Temos que ter essa inteligência de compreensão. Porém, de alguma forma, ou em algum momento, dentro daquilo que se chama a eternidade, desejamos ter essa experiência de viver separado. Então Krishna, ele cria esse mundo material onde podemos tentar desfrutar dos nossos desejos sem essa conexão com o divino. Então, no fundo mesmo, jamais podemos estar separados de Deus, mas Krishna cria essa condição, porque ele é um pai de amor, né? É um pai de amor. Se estamos aqui nesse mundo material e não estamos nos associando com Deus ou rejeitando esse serviço amoroso a Krishna, isso é porque se deve ao nosso próprio livre-arbítrio. Então, Krishna dá essa liberdade de tentarmos ser felizes nesse sentimento separatista, né, dele. Essa é uma capacidade, né, mística de Krishna, mas é como um sonho. Não é possível vivermos separados de Deus em realidade essencial daquilo que somos. Mas a partir do momento que, em contato com a Mahamaya, essa energia externa, desenvolvemos o falso ego,
e automaticamente nos identificamos com esse corpo material, e esse veículo físico e mental tem essa propriedade de querer viver, né, assim, de parecer viver separado de Deus, quando nós nos identificamos com algo que não somos nós mesmos, o espírito. Logo, todo o processo, né, de yoga significa recuperar essa consciência que temos de que somos servos eternos, amorosos de Krishna, e que simplesmente escolhemos essa experiência de viver identificado com um veículo material, e isso tem causado todas as misérias, todos os sofrimentos, todas as insatisfações, porque a partir do momento que estamos vivendo como uma máscara, né, material, não podemos ser felizes naquilo que não somos. Isso é muito fácil de entender. Então, Krishna, por sua misericórdia, tanto no sentido de nos fornecer essa experiência de separação, ele também vem pessoalmente a esse mundo material para nos informar sobre qual é a nossa real condição de existência e por que estamos aqui nesse mundo material. Além do que Krishna, ele se apresenta realmente como ele é. Deus, ele sempre se revela através de seus passatempos, e quando nos rendemos a ele, né, de coração, entrega total, criamos essa purificação em nossa consciência, onde Krishna vai poder se revelar diretamente. Porque nem sempre, quando Krishna está presente, podemos compreender que ele é Deus. Quando Krishna esteve aqui nesse mundo material, né, realizando seus passatempos, a maioria das pessoas não era assim, rendida a Krishna em amor, e viam Krishna, ficavam impressionados com os seus poderes, com a sua beleza, com a sua doçura, o seu exemplo perfeito, mas elas não podiam entender que Krishna era Deus, essa verdade absoluta, conforme ele próprio, né, revela no Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam, essas escrituras maravilhosas. Porém, mesmo que você leia essas escrituras assim, profundamente, que medite nelas, isso não vai ser suficiente para que Krishna possa se revelar verdadeiramente para o seu coração. Então, no Bhagavad Gita, Krishna explica a Arjuna que somente através do serviço devocional é que a pessoa pode compreender diretamente como ele é. Então, o serviço devocional são atividades que fazemos em nosso dia a dia, enquanto estamos aqui nessa forma humana, que vai criar essa condição de despertar o amor a Deus. E somente quando o amor em nós acorda como um sol, né, brilhante assim, então conseguimos receber a informação, assim, ouvimos a voz direta de Deus de dentro do nosso coração, e os elementos espirituais que representam as nossas qualidades internas se capacitam, né, para ver Deus diretamente. Ou seja, o nosso corpo espiritual, ele é reativado. Então esse é todo o processo da Bhakti Yoga, né? Bhakti, amor, Yoga, atividades amorosas visando a satisfação a Krishna, a Deus. E enquanto vamos fazendo essas ações purificadoras, ou seja, eles vão descontaminando a nossa mente, que está impregnada pela energia ilusória, né, de Maya, e através desse trabalho pessoal, que é chamado sacrifício, o ofício sagrado da alma, vamos recuperando a nossa condição original como espíritos, como servos amados, né, de Krishna. Essa é toda a questão para adotarmos o quanto antes a consciência de Krishna, porque ficar aqui se identificando com esse corpo material, assim como nos identificamos com tantos outros corpos materiais em tantas vidas passadas, e continuar esse processo se identificando falsamente com outros corpos materiais em outras vidas futuras,
né? Tudo isso é irrelevante e hipnótico, assim, algo que não faz sentido quando você realmente compreendeu as instruções de Krishna. Então temos que sair desse ciclo de samsara, de nascer, morrer, de querer, assim, ter desejos insaciáveis, milhares e milhares de desejos, e tudo isso só vai nos levar a mais uma morte física. Então teremos que nascer de novo e enfrentar toda essa questão, né, mais miserável agora em Kali Yuga, de modo que uma pessoa que é sensata, ela toma essa atitude firme e inflexível de estar situada nos pés de lótus de Krishna, independentemente de tudo o que aconteça na sua vida dita assim material. Para um devoto puro, para uma pessoa que se rendeu realmente a Deus, não há mais a chamada vida material, porque toda a questão da materialidade se deve a essa falsa identificação com o corpo material. Porém, tão logo nos situemos no espírito, no serviço devocional, na prática que caracteriza o que seja uma vida espiritual, então imediatamente podemos nos afastar dessa energia ilusória pela graça, né, pela bondade de Deus, e assim passamos a viver de uma forma completamente diferente do que se estabeleceu nesse sistema demoníaco, onde as pessoas simplesmente estão competindo entre si, entre os seus egos, né? E vivendo uma vida assim, cheia de ansiedades e medos, achando que estão separadas de Deus, outras que nem acreditam que Deus existe. Toda essa situação consciencial atualmente se deve a essa impregnação negativa, onde as pessoas estão perdendo completamente a sensibilidade. Isso requer assim, que nós façamos, né, uma ação, um plano de ação para realmente dar consciência para toda essa humanidade que vive assim, perdida. Por isso que na aula passada, naquele verso, né, Krishna diz que não há verdade superior a mim. Temos que entender que tipo de verdade estamos tentando alcançar. Porque se não há algo diferente de Krishna e estamos buscando algo que não seja Krishna, então estamos simplesmente nos enganando. E isso não condiz com a inteligência que temos nesta forma humana de vida, essa forma incrível, né? Esse presente que estamos tendo agora. E quando essa forma humana recebe essa informação do Bhagavad Gita ou do Bhagavata, né, imediatamente, com bom senso, né, um bom senso assim, temos que renunciar a esse falso ego que está sempre nos metendo assim, em tantos problemas, em tantas frustrações. Daí vemos o resultado de tudo isso, que são depressões, assim, né? Depressões, doenças que nem imaginamos, que são nada mais do que frutos de uma mente insatisfeita, desequilibrada, desarmônica. Simplesmente tudo isso acontece porque as pessoas estão evitando de fazer o mais óbvio, que é se render a Krishna, conforme ele nos pede assim, de uma forma tão bondosa no Bhagavad Gita. Estou falando aqui, passou agora uma ambulância, né, assim, tipo, mais um indo para o hospital, assim, sendo levado, assim, aquele desespero. Então o corpo material, ele tem a sua utilidade, né, como eu disse, maravilhosa, quando usamos a inteligência desse corpo para nos autorrealizarmos no espírito. Fora disso, o corpo material, ele não é bem-vindo, né? Porque Srila Prabhupada, ele dizia, né, se temos um limão na vida, então vamos aprender a fazer uma limonada já saborosa, né? De modo que o corpo ele é como um limão, mas se adoçarmos essa vida material com a consciência espiritual, esse mundo material terá um bom sabor. Porque é muito incrível quando você consegue perceber que toda essa manifestação material
nada mais é do que uma energia de Krishna em ação. E melhor ainda quando você entende a funcionalidade do porquê estamos aqui nesse mundo material. E agora, sem nos identificarmos mais com a nossa mente e nosso corpo, ficamos numa situação muito privilegiada, porque Krishna, em sua expansão, Vishnu, dentro do nosso coração, vai nos dar atenção especial. Além do que, Krishna vai nos ocupar perfeitamente em seu serviço devocional, para que sejamos agentes de luz nesse mundo de escuridão. E também ficamos em paz internamente e desfrutamos dessa felicidade do eu, né? O eu, quando entra em comunhão com o Senhor dentro do coração, há esse estabelecimento da energia de Ananda, de bem-aventurança. E tudo isso é incrível e não é tão complicado assim. O que devemos questionar é por que as pessoas estão hesitando em se render a Deus. Isso é fácil compreender porque quem está vivendo no falso ego, automaticamente, indiretamente, em seus devidos graus, essas pessoas querem ser como Deus. Elas estão vivendo exatamente com a consciência pela qual estão aqui nesse mundo material. É fácil entender isso. A partir do momento que você não quer se render a Krishna, então os modos da natureza, os modos da paixão e da ignorância assumem o controle da vida dessa pessoa que é rebelde ou que é negligente a compreender Krishna e viver, né, conforme as suas instruções, que são um bálsamo para a alma. Então as pessoas que estão vivendo no modo da ignorância e da paixão, assim, são muito orgulhosas, assim se gabam muito de suas posições, de riqueza, de poder, de fama, nesse mundo material, sem reconhecer em nenhum momento que elas não poderiam ter nada se Krishna, que está em nosso coração, não atraísse para a nossa vida. Krishna diz no Bhagavad Gita que ele fornece tudo, né, materialmente para as pessoas, principalmente para o seu devoto. Porém, o devoto compreende que tudo isso é uma ilusão e que realmente o que ele deve pedir de Krishna é o amor puro. Esse amor puro por Deus é a porta de saída desse mundo material. No mundo espiritual, todo mundo vive nessa pureza de amor por Deus, em felicidade plena, consciência plena, existência plena. Então, qual é a maior riqueza que podemos ter, senão esse passaporte divino para que possamos sair desse ciclo de samsara, de nascimentos e mortes sem fim, vidas e vidas miseráveis, não só em vidas humanas, né, porém em vidas animais, de plantas, de minerais, e mesmo assim os reinos mais adiantados que o reino humano, cada um tem a sua própria espécie de miséria. Então temos que aproveitar esse tempo atual agora que estamos recebendo essa informação e usar a nossa forma humana da melhor maneira e nos libertarmos imediatamente. Por isso temos que conhecer essa verdade, né? Conhecendo a verdade, vamos nos libertar. Dizia, né, o mestre Cristo e todos os outros mestres estão tocando nesse mesmo assunto. Façam um pouco de esforço em meditar, em cantar o nome de Deus, em estudar as Escrituras, em se associar com pessoas que realmente estão mais elevadas, né, nessa realização com o divino, e tudo isso será favorável, né, propício para que possamos realizar também aquilo que é a nossa vida natural, a alimentação, né, prachada, sempre comer a comida oferecida a Deus, de modo que temos que tratar assim globalmente, né, do nosso corpo, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas profundidades do espírito, para alcançar esse ponto que Krishna almeja em nossa alma, de modo que quando estamos nesta situação espiritual, Krishna pode se corresponder harmonicamente
com cada alma que realmente se rendeu a essa tarefa de evoluir aqui nesse patamar material onde estamos. Então, o Mestre Cristo diz que devemos conhecer essa verdade para nos libertarmos de Maya. E aqui nesse verso 7, né, do capítulo 7 do Gita, Krishna está dizendo que não há verdade superior a mim. Porém, né, se entendemos isso, se conhecemos Krishna como essa verdade superior, ou a verdade absoluta, então, naturalmente, tudo o mais se tornará relativo a essa verdade absoluta. Entendemos que tudo é manifestação de Krishna, que tudo repousa nessa verdade absoluta. É isso que Krishna está falando tão assim, elucidadamente no Bhagavad Gita. Todo mundo só vive porque ele está dentro de todo mundo, ou de todas as coisas, ou de todos os átomos. Tudo é Deus. Quando temos essa concepção que tudo é Deus em diferentes potências, energias, qualidades, atributos, opulências, tudo é Krishna. Se você anda com Krishna manifesto consciencialmente em seu coração, você se torna um ser muito poderoso nesse mundo material. Então você pode aplicar o seu amor para convencer as outras almas de que tudo aquilo que é chamado de poder nesse mundo material nada mais é do que uma miragem, né? Algo que vai terminar assim, vai terminar com a morte física. Então teremos assim perdido todo o nosso tempo nesse frenesi de conquistar as coisas materiais e tentar ser alguém assim nesse mundo, assim, ter essa fama de que, né, eu sou o melhor, eu sou o mais inteligente. Essas coisas que o sistema demoníaco tenta estabelecer, né, sugestionar nas pessoas desde quando elas nascem. Então, pelas escolas, por tudo, assim, pelos pais, por todo mundo, isso é induzido, né? A pessoa tentar ser melhor do que as outras. Até mesmo pelos poderes, né, yogicos. Temos várias histórias no Bhagavata mostrando o falso orgulho dessas pessoas que têm esse poder sobrenatural. Isso tudo é empecilho para o verdadeiro amor por aquilo que é a verdadeira riqueza da alma. Temos que ter essa consciência, né, de que não estamos aqui para conseguir algo ou lutar contra a vida. Estamos aqui simplesmente para executar o nosso serviço devocional em paz, nos refugiando na proteção completa de Krishna, vivendo nessa confiança plena de que Deus vai guiar o nosso caminho de uma maneira assim, bem saudável, nos trazendo, né, o que precisamos e protegendo aquilo que temos dentro desse contexto de avanço da consciência. Então tudo visa, né, a nos rendermos a Krishna. Não só o Bhagavad Gita fala, mas a informação de muitas outras escrituras também e de outros mestres que aceitam esses princípios escriturais, mestres como Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, né, o Sr. Brahma, o Sr. Chaitanya, assim, muitas outras autoridades abalizadas que são não só a personalidade de Deus, mas também, né, seres completamente autorrealizados que vêm a esse mundo para patrocinar essa mensagem de Deus, para que não sejamos assim tão cabeça duras, mas que possamos amolecer o nosso coração e sair dessa condição assim ridícula de falsa identificação com esse mundo, né? Então, há muitas pessoas nesse momento atual que não aceitam Krishna assim, como o Senhor Supremo, mas aceitam esse conhecimento que Krishna está dando, né, para Arjuna no Bhagavad Gita. E desse modo eles estão aceitando Krishna indiretamente. Aceitam o conhecimento, mas não aceitam, né, Krishna como Deus. Mas se uma pessoa aceita o Bhagavad Gita como um grande livro de conhecimento, pode-se considerar que ela também está aceitando Krishna,
porque as instruções de Krishna não são diferentes de Krishna. Então, não devemos ter nenhuma dúvida de que essa suprema verdade absoluta é Krishna e que temos a nossa relação eterna com Ele. Essa nossa relação eterna com Deus, como dizia Srila Prabhupada, é chamada de Sabhajana, que Deus é grande e nós somos subordinados. Que Ele é o predominador e nós somos os predominados. E o dever da gente, que somos subordinados, é agradar ao predominador. Então, de modo semelhante, se compreendemos isso, se queremos ser felizes de fato, temos que aprender a como fazer Krishna feliz. Esse é todo o processo da consciência de Krishna. De modo que podemos fazer uma pergunta tipo assim, mas de que forma podemos saber se o Senhor Supremo se satisfaz com o nosso serviço e nossos esforços? Então, na realidade, é possível que aperfeiçoemos o nosso serviço ou dever ocupacional. Cada indivíduo tem intrinsecamente um serviço a executar de acordo com suas designações. Prabhupada dizia que esse indivíduo pode ser indiano, americano, hindu, muçulmano ou cristão, homem, mulher, brahmana, kshatriya, vaishya, shudra, o que quer que seja, em qualquer caso, ele está destinado a executar algum tipo de trabalho. E esse trabalho é o seu dever ocupacional. E aí podemos verificar o nível de perfeição de um dever, observando se o Senhor se satisfaz com a sua execução. É dito que o mestre espiritual, que é o representante do Senhor, pode atestar a satisfação do Senhor Supremo. Assim, é importante buscar um representante verdadeiro da Suprema Personalidade de Deus e trabalhar sob sua orientação. Prabhupada, quando ele esteve aqui nesse mundo material, ele era exatamente, Prabhupada significa aquele que assume a posição de Krishna, porque podemos, assim, ter contato direto com o mestre espiritual e ele está sempre dando as orientações pelo poder místico de Krishna que está dentro de seu coração. Essa é a função do mestre espiritual, ser o meio transparente de Krishna nesse mundo material. Então é muito importante assim, buscar uma pessoa que está representando essa filosofia e esse ser supremo dentro do coração e seguir aquilo que ele está nos orientando. E se o mestre espiritual estiver satisfeito com o nosso serviço devocional, isso é o sinal de que devemos saber que o Senhor Supremo também está satisfeito. Esse é o termômetro, Ou então você também vai sentir em seu coração essa satisfação através da satisfação direta, do Senhor Krishna em seu interno. Então, há um verso de Sri Vishwanatha Chakravarti Thakura, inclusive é a canção que cantamos para o mestre espiritual nos templos, logo assim de madrugada, quando acordamos. Em primeiro lugar, prestamos respeitos ao mestre espiritual e cantamos essa canção, Jasya Prasada Bhagava Prasada Jasya Prasada Nagati Kutopi Dayam Tvan Struvan Tasya Jasya Sri Sandhyam Vande Guru Sri Charanaravinda. Isso é dito que pela misericórdia do mestre espiritual somos abençoados com a misericórdia de Krishna. Sem a graça do mestre espiritual não se pode fazer nenhum avanço. Portanto, devo lembrar-me sempre do mestre espiritual. Pelo menos 3 vezes por dia devo oferecer minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de meu mestre espiritual. Essa é o verso 8, do Sri Guru Astaka. De modo que eu, assim,
como eu aceito Srila Prabhupada como meu mestre espiritual, a primeira coisa que faço quando acordo é lembrar de seus pés de lótus e me dedicar à sua missão nesse planeta Terra, né? Assim como se uma pessoa, por exemplo, é devoto de Jesus Cristo, ela segue o conselho dele de levar essa informação da Bíblia para as pessoas, outras levam, né, o Alcorão, e o devoto de Krishna, ele leva esse conhecimento do Bhagavad Gita. Então, o mestre espiritual é o espelho daquilo que Krishna espera que façamos também. Então, com certeza, se estamos pregando em nome de Srila Prabhupada, Krishna vai ficar muito satisfeito. A misericórdia dele vai se manifestar em nosso coração. E vamos avançar com certeza, porque estaremos recebendo no plano invisível, né, a graça do mestre espiritual. É algo assim relativo, né, ao plano absoluto. O mestre espiritual, ele está presente através de suas instruções. Então, quantas instruções Srila Prabhupada deixou aqui para nós, através da potência de Krishna manifesta em seu coração. Tudo está aí escrito, e Prabhupada pedia para que nós espalhássemos, né, os seus livros pelo mundo inteiro, porque o livrinho de Prabhupada não é diferente de Prabhupada, assim como o Bhagavad Gita não é diferente de Krishna. E se estamos distribuindo os livros ou falando a mensagem do Bhagavad Gita assim, diretamente, então estamos satisfazendo tanto ao mestre espiritual quanto a Krishna. Então, nesse verso diz que pelo menos 3 vezes, né, devemos prestar reverências ou lembrança amorosa, assim, totalmente agradecido por esse ser ter vindo a esse mundo material e Krishna ter usado essa alma para nos iluminar com essa mensagem transcendental, que é o Bhagavatam, o Bhagavad Gita. Então, porque Prabhupada veio para o Ocidente, nós recebemos a oportunidade de ter agora em mãos todas essas instruções maravilhosas. Do mesmo modo, por exemplo, Jesus Cristo, né? Eu falo Jesus Cristo aqui porque a maioria aqui é cristão do mundo ocidental, então é um exemplo adequado. Então, quando Jesus Cristo também veio, ele trouxe essa mensagem maravilhosa. Então, temos que estar sempre agradecidos e prestando reverências a todos esses seres que são assim, né, rotulados como mestres, porém são almas mais conscientes que estão conectadas com Krishna. Eles estão nos mostrando a nossa própria condição, o que podemos ser. Essa é a maior dádiva, encontrar uma alma que está conectada com Krishna e receber as informações dele para que nossa vida seja orientada para um propósito superior e iluminado. Quanto mais nos lembramos, né, desses seres e reverenciamos os seus pés de lótus, mais somos agraciados pela misericórdia de Krishna. Temos que entender isso, acima de tudo, porque é um trabalho místico, é um trabalho espiritual. Não depende de tempo e espaço, mas quando vibramos os versos do Bhagavad Gita, quando vibramos o significado de Srila Prabhupada, imediatamente toda a atmosfera à nossa volta se espiritualiza, e as pessoas que porventura possam estar ouvindo as palavras de uma pessoa que está associada com a consciência de Krishna em seu coração, é imediatamente beneficiada. É uma energia que vai fazer, né, essa pessoa que ouve criar entusiasmo, devoção, desejo sincero para seguir esse caminho do Espírito. Isso tudo é algo que todo mundo tinha que fazer, né? No Bhagavad Gita, no capítulo 10, Krishna fala que as pessoas que realmente o conhecem, quando, né, estão assim vivendo associadas, elas somente falam assim, de Krishna o tempo todo, porque elas não estão mais falando sobre assuntos referentes ao corpo físico, à mente, essa espécie às vezes de terapia que muitos, né, devotos, muitas pessoas que estão buscando a espiritualidade acabam caindo
nesse buraco de se aproximar de um mestre espiritual e querer fazer terapia para suas vidas assim, sentimentais, né, emotivas. Quando nos aproximamos do mestre espiritual, quando nos aproximamos do Bhagavad Gita, desses livrinhos, né, que Srila Prabhupada deixou, devemos entender que ali está presente a energia do mestre espiritual, a energia de Krishna, diretamente. É dessa forma que temos que nos aproximar desses seres maravilhosos, né? E de Krishna, assim, com completa submissão. Porque nós somos eternamente subordinados a Krishna. Somos predominados. E, assim, temos que ser humildes, realmente, muito humildes. Se queremos ser felizes, temos que aprender a como fazer Krishna feliz, executando o nosso dever, né, ocupacional, de acordo com a posição que temos aqui nesse mundo material, de acordo com o nosso karma. De modo que devemos, então, tentar satisfazer a missão de toda alma pura que viveu ou que está vivendo aqui nesse planeta atualmente. Sempre vai ter um devoto iluminado que se tornará o centro dessa mensagem espiritual, né? Então, simplesmente entender isso, que o mestre espiritual é o representante do Senhor Supremo. Assim como os políticos são representantes do governo de uma sociedade, assim os mestres espirituais são representantes desse governo de Deus, governo divino, em todo o universo. Então, Srila Prabhupada, ele fala assim, como que essa pessoa se torna o representante de Deus? Então ele diz que se alguém diz que um determinado objeto é um par de óculos, e ensina isto a seus discípulos, não há equívocos quanto à identificação do objeto. Que o mestre espiritual é aquele que recebe as palavras de uma sucessão discipular particular. E no caso dado, a palavra é óculos. Isso é tudo. O mestre espiritual não diz que tem que dizer nada além disso. De modo que esta é a qualificação. O mestre espiritual apenas repete aquilo que ouviu de outros mestres espirituais dentro de uma sucessão discipular. Então, se Krishna ele está dizendo assim, né, no Bhagavad Gita, que eu sou o Supremo, o mestre espiritual simplesmente repete e diz, Krishna é o Supremo. Prabhupada diz que não é que para a pessoa ser um mestre espiritual ou representante de Krishna, a pessoa tenha que ter alguma aptidão assim, extraordinária. Não! Ela tem que simplesmente transmitir a mensagem da autoridade como ela é, sem nenhuma interpretação pessoal. De modo que, assim, logo que haja alguma interpretação pessoal, essa mensagem se perde e as instruções se tornam ofensivas. Devemos rejeitar imediatamente uma pessoa que está interpretando as escrituras de acordo com seus próprios caprichos. Podemos verificar na história do mundo que muitas escrituras assim foram manipuladas de tal forma para cumprir objetivos sinistros relacionados a propósitos políticos ou de controle de um povo. Muita coisa foi manipulada por seres que têm interesse de usar Deus como essa âncora que faz que a fraqueza das pessoas permaneça. Através da fé, muitos sistemas demoníacos têm controlado uma sociedade, gerando o medo, o infortúnio, o inferno, essas coisas assim. Então, essas instruções acabam sendo ofensivas, porque vão de contra ao Deus do amor. Krishna, ele é puro amor, ele é a bondade suprema, a misericórdia infinita. Krishna, ele está apenas interessado que você manifeste o seu amor por ele. Krishna não está assim te julgando, assim, te falando, colocando o dedo na sua cara que você
é culpado, é pecador, que você não é qualificado para a vida espiritual. Não é assim. Krishna diz que tão logo você tenha essa atitude de se aproximar dele, de rendição, de amor, até mesmo de curiosidade, então imediatamente Krishna ele intercambia a sua doçura com qualquer alma que dê um mínimo de atenção para Krishna, ela recebe, né, as bênçãos e os benefícios maiores da existência. Mestre espiritual significa isso. Ele estuda, né, ele recebe o conhecimento de um mestre e ele também se torna um mestre passando, né, transmitindo essa mensagem da autoridade sem interpretar. Muitas vezes pensamos que falando de um jeito assim, meio acomodado a uma situação social, né, material, vamos conquistar mais pessoas para Krishna. Nesse sentido, né, fazemos adaptações. Porém, por mais boa vontade que a pessoa tenha, né, de trazer uma alma para Krishna, esse não é o método. Temos que falar assim, né, nua e cruamente, a verdade como ela é exposta por Krishna. Por isso que é bom ter as escrituras e falarmos, né, e depois nos basearmos nos versos dessas escrituras e no significado dos devotos puros. Porque aí não vai haver assim, sombra de dúvida daquilo que falarmos, né? Tudo que pregamos em favor de Deus tem que estar baseado nas escrituras. Então o Bhagavad Gita é esse ABC, né, espiritual, onde entendemos que simplesmente por usarmos, né, absorvermos a nossa inteligência no Bhagavad Gita, vamos nos iluminar e vamos viver de acordo com essas instruções. Então não vamos ser caprichosos, né? Não vamos usar o nosso ego para querer explicar Deus, porém vamos nos render a Deus e repetir exatamente o que Ele está nos propondo quando vem aqui. Então é dito que uma vez o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele disse, né, vocês devem ter pelo menos a capacidade suficiente para verificar e descobrir quem é um mestre espiritual e quem não é. Temos que ter esse discernimento, né? Observar uma pessoa e saber o quanto ela está falando pela alma ou o quanto ela está falando pelo ego. Muitos gurus aí estão apenas interessados em discípulos. Quanto mais discípulos, né, melhor. Dessa forma, assim. Chaitanya Mahaprabhu, por isso, no seu quarto verso, ele, em suas orações, ele diz que se você realmente quer ser um mestre espiritual, você não deve ter desejos de seguidores, nem de riquezas, nem, né, de associações sensuais. Simplesmente você se estabelece em Krishna e se torna um mensageiro de Deus. Todo mundo deve atingir essa posição desse mestrado, simplesmente se rendendo aos pés de lótus de Krishna. De modo que se você quer saber se a pessoa realmente é um mestre espiritual, assim, de fato, né, Prabhupada dava o exemplo assim, que, por exemplo, se queremos obter alguma coisa, devemos pelo menos ter uma ideia do que é essa coisa, pois do contrário seremos enganados. Se quisermos comprar uma manga no mercado, teremos pelo menos que saber que tipo de alimento é uma manga e como ela é. Analogamente, devemos ter certo conhecimento preliminar das qualificações de um mestre espiritual autêntico. Então, no próprio Bhagavad Gita, no capítulo 4, do verso 1 a 3, está se dando alguma informação sobre a sucessão de mestres espirituais. O Senhor Krishna diz: eu ensinei esta ciência imperecível da yoga ao Deus do Sol, Vivasvan. E Vivasvan a ensinou a Manu, o pai da humanidade. E Manu, por sua vez, a ensinou a Ikshvaku. Esta ciência suprema foi assim recebida através da corrente de sucessão discipular. E os reis santos compreenderam-na desta maneira. Mas, com o passar do tempo, a sucessão se rompeu, e por isso
a ciência como ela é, parece estar perdida. Esta antiquíssima ciência da relação com o Supremo é falada hoje por mim a ti, porque és meu devoto, bem como meu amigo. Portanto, podes compreender o mistério transcendental desta ciência. Essa é quando o Senhor Krishna está dizendo, né, sobre como ele manifesta sempre esse conhecimento e como esse conhecimento é perdido no devido tempo, porque as pessoas começam a ficar mais em escuridão, usar, né, manipular esse conhecimento para gerenciar, né, ilusoriamente as pessoas, e também pela interpretação errada, porque a pessoa está no falso ego e tenta sempre, né, fazer com que algo fique mais para o lado dela, vamos dizer assim. Então você diz que a minha filosofia é mais completa do que a sua. Enfim, todo esse tipo de competição, né? O meu Deus é melhor que o seu Deus. Isso é o falso ego. O falso ego quer sempre que tudo dele seja melhor do que da outra pessoa. Esses absurdos ilusórios, tão simples de entender, mas as pessoas parecem, né, que realmente são cabeças duras para compreender fatos bem simples. Então, Prabhupada, em cima desse verso que o Senhor Krishna diz para Arjuna, ele está dizendo que essa associação discipular original foi rompida, mas que agora podemos receber essa mesma mensagem, a mesma mensagem que Krishna falou ao Deus do Sol, que é o astro que sustenta, né, todos os nossos planetas. Tudo depende do Sol para existir. Por isso que o Sol é o representante do Senhor Vishnu nessa densidade física. Então essa mesma ciência que foi falada a esse ser que mantém toda a dimensão física, pode ser ouvida agora quando estamos estudando o Bhagavad Gita. Então no Bhagavad Gita, Krishna ele fala a Arjuna exatamente como falou ao Deus do Sol num passado muito, muito, muito remoto. E se aceitamos de coração as palavras de Krishna e Arjuna, com essa fé, com essa confiança, vai ser possível que compreendamos o Bhagavad Gita. Mas se nós quisermos usar esse nosso mau costume de interpretar tudo de acordo com aquilo que achamos que é, né, ou não é, de acordo com os nossos caprichos, interpretar a nosso próprio modo o Bhagavad Gita, então o resultado vai ser assim, inócuo, disparatado. De modo que a melhor maneira realmente para compreender o Bhagavad Gita é aceitar um mestre espiritual considerado, né, autêntico, ou uma pessoa que está avançada no conhecimento espiritual, vivendo, né, a consciência divina de uma forma harmônica, né? Então não é muito difícil aceitar, né, o conhecimento dado por uma pessoa que participa de uma sucessão discipular. Então Arjuna diz que, né, Arjuna era o exemplo de como devemos ser, né? Krishna usa Arjuna para nos representar, e Arjuna diz que aceita tudo que Krishna tenha lhe dito. Por quê? Porque Krishna é a suprema personalidade de Deus. Esse princípio de aceitar Krishna como a suprema personalidade de Deus é o fator mais assim, importante se você realmente quer absorver esse conhecimento espiritual do seu coração. Aceitar totalmente, não assim uma fé cega, porém você aceita totalmente e realiza isso. Não é possível que você realize algo se você aceita esse algo apenas pela metade, ou de acordo com aquilo que você acha que deve aceitar ou não. Se Krishna falou, né, aceite isso. De modo que essa aceitação se chama, né, rendição. E nessa rendição, Krishna vai poder se manifestar, porque existe um ponto de purificação que é decorrente da aceitação de vivermos de acordo com as instruções de Krishna, onde criamos um nível de compreensão onde Krishna pode se manifestar dentro do nosso coração. E por isso,
No Bhagavad Gita, depois que Krishna aceitou, Arjuna aceitou Krishna como Deus, ele diz no Bhagavad Gita, no capítulo 18, no verso 73, ele diz: meu querido Krishna, ó pessoa infalível, agora a minha ilusão se foi, recobrei a minha memória por vossa misericórdia, e agora estou firme e livre de dúvidas, e estou preparado para agir de acordo com vossas instruções. Depois que todo o Bhagavad Gita foi falado a Arjuna, que estava cheio de dúvidas, né? E Arjuna é o discípulo perfeito, né? Por isso que, se estudamos as perguntas de Krishna, as perguntas de Arjuna serão as perguntas mais profundas que podemos fazer para Krishna, para que ele se revele para nós. Então não é preciso que Krishna esteja aqui ao vivo e a cores, pregando para nós, né? Para o nosso falso ego. Simplesmente devemos ler o Bhagavad Gita e assumir a posição de Arjuna, completamente submisso, ignorante, e com esse conhecimento particular que ele tinha. Na verdade, Krishna colocou Arjuna, que é um devoto puro, em ignorância, apenas para nos mostrar perfeitamente como são as perguntas e as respostas dadas por um discípulo perfeito e um mestre perfeito. Então o Bhagavad Gita, ele é a essência de tudo, né? É um livro digno de adoração, porque o Bhagavad Gita é Krishna. Então Arjuna, depois que ouve Krishna, entendendo que ele é uma pessoa infalível, não há erros quando Krishna fala, ele acaba, né, recobrando a sua memória, a memória do que ele sempre foi, né? Então, pela misericórdia de Krishna, ele se situou, né, firme e livre de dúvidas, e se preparou para agir na batalha de Kurukshetra, porque Arjuna, sendo um devoto era muito cheio de compaixão, de amor pelos seus parentes, e a sua mente começou a sugestionar coisas indevidas perante a ordem da própria Suprema Personalidade de Deus. Mas depois de ele ouvir Krishna e receber a realização da alma, né? Não só compreender, mas Krishna mostrou realmente para Arjuna que era Deus, expandindo, mostrando sua forma universal. É algo místico que acontece dentro da gente quando lemos o Bhagavad Gita. Tudo isso que aconteceu a Arjuna acontece em nós também, e acabamos agindo de acordo com as instruções de Krishna, porque a nossa ilusão vai embora. O conhecimento, ele queima, né, a escuridão, né? A luz dissipa a escuridão. Como Krishna diz no Bhagavad Gita, o conhecimento é como o fogo que reduz a madeira da ilusão, da escuridão, em cinzas. E desse modo passamos a ver esse mundo material de uma forma como Krishna quer que você veja. Porque muitas vezes eu fico pensando as pessoas acham que vida espiritual é algo místico, que vamos ficar voando, vamos ter poderes. E vida espiritual é simplesmente que você realizou que tudo é Krishna, que você não é separado de Deus, que Ele está no seu coração, e você fica em paz. Porque a partir do momento que você não está mais vivendo em ilusão nesse mundo de matéria, que você não está se identificando mais com o seu corpo material e com a sua mente alucinada, você fica nessa posição de doçura, reverencial a Deus, passando o conhecimento dele para as outras pessoas. Fique em paz. Você realmente está em contato com Krishna o tempo todo. Isso é algo iluminante. Ninguém pode entender a bênção, né, o benefício, a gratidão que você fica no seu coração. E o mundo todo basicamente está em depressão, né, que é a finalização de tantos pensamentos de medo negativos, falta de eletricidade no cérebro, porque só há lamentação, só há visão corrompida da existência. Então o contrário da depressão é a bem-aventurança. Se todo mundo realmente estivesse conectado com Krishna, não haveria esse sentimento, né, de baixa estima, onde a pessoa quer se suicidar ou quer sair do mundo, porque tudo se torna algo sofrível demais. Porém, quem está em Krishna está alegre, de bom humor, não se envolve mais com esse mundo material, seja ele
bom ou ruim, né? O mundo espiritual, o material pode estar acontecendo assim perfeitamente, tudo certinho, você tem um karma maravilhoso, mas tudo isso também não influencia mais a alegria do devoto. A alegria do devoto é simplesmente viver em Krishna, aceitando cada dia como um presente para a evolução de sua consciência, vendo que tudo está sendo manifestado pela misericórdia de Krishna, e no fim ele compreende que esse mundo material é simplesmente uma prisão, é uma energia funcional para realizarmos, né, o que somos de fato, e que fizemos uma escolha, uma triste escolha de querer viver separado de Krishna ou tentar ser Deus. Assim, negamos Deus, né? Então essa foi a nossa maior miséria. Então eu peço para todos vocês que a partir de hoje, a partir de agora, se entusiasmem, né, com essa forma humana, entendam o benefício máximo dela e estudem o Bhagavad Gita, perguntem, né, se associem com pessoas que já têm um conhecimento mais avançado, né, sejam felizes, cantem o nome de Deus, que é o processo para essa era de escuridão, né, o processo mais eficiente, fácil, simples, porque tudo está aí já à disposição. Não vamos deixar para depois, para outra vida. Vamos, né, amar mais, né? Vamos deixar nosso coração ficar mais sensível. Tudo isso acontece quando estamos desejando ardentemente ficar conectados com essa presença divina em nosso coração. Então, deixo essas palavras, espero que vocês tenham gostado, né, apreciado. Tentamos fazer a nossa parte aqui da melhor forma possível, pela inspiração de Krishna em nosso coração. E um dia de cada vez, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, já basta a preocupação do dia de hoje. Mas a maior preocupação que devemos ter é realmente despertar o nosso amor por Deus e iluminar a nossa consciência para vivermos felizes em qualquer lugar, em qualquer condição material. Porque simplesmente estar com Krishna é o máximo, né? É o máximo, é o melhor do melhor. Estar com Deus é o que há de mais elevado, né? Puro, amoroso, simples, doce, harmônico. Então é isso. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gauranitai, todas as glórias são a sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.